Hoje celebramos a Páscoa. Das datas comemorativas do ano, sem dúvida essa é a mais importante para os cristãos. Por isso eu quero refletir sobre a Páscoa e sobre como nossa postura mental e espiritual pode nos ajudar nessa situação de enfrentamento da pandemia. Especialmente para muitas pessoas que, assim como eu, estão obedecendo à restrição social, ficando em casa e trabalhando em regime de teletrabalho. Mesmo que eu saiba da importância das ruas e do convívio social, principalmente para a troca de afetos, de sensibilização do olhar e do cuidado com o outro, neste momento, em especial, necessitamos da reclusão como principal arma de prevenção contra o vírus. Devemos obedecê-la não apenas por causa de nós, como indivíduos, mas pelo bem da sociedade como um todo. Mas a proposta simbólica da data festiva é que devemos entrar em isolamento social, mas sem trancafiarmos a nossa humanidade. Para mim, essa humanidade é a nossa essência como seres humanos. E mesmo com todas as nossas vicissitudes. Acho que nossa humanidade é porque temos consciência da própria finitude. E sentir o medo e a morte nos espreitando faz com que tenhamos mais apego às nossas tradições, crenças e a necessidade de nos relacionarmos para passar adiante a nossa espécie. Agora, comemorando a Páscoa, aqui sozinho, lembrei-me de dois livros do autor de realismo fantástico, o colombiano Gabriel García Márquez. E por que me lembrei dele? Primeiro, porque para dar conta do que estamos vivendo, somente um realismo fantástico, muito imaginativo e criativo para prever essa crise e os tempos difíceis. Segundo, por conta do paralelo dos sugestivos títulos dos livros mais famosos do Gabo: Amor em Tempo de Cólera e 100 Anos de Solidão. Terceiro, porque assim como a Páscoa, o conteúdo que extraímos das histórias é o amor que sobrevive ao caos e que alimenta a esperança de um mundo melhor. Vou parar por aqui de citá-lo para despertar em você a curiosidade de lê-lo. Mas eu também me lembrei das ideias de um autor brasileiro, o escritor Rubem Alves. Foi ele que disse, e eu levo essas frases para a minha vida. A primeira delas é: a ostra feliz não faz pérola. Resumindo, a ideia é que as nossas dificuldades podem nos fortalecer e nos ajudar a produzir preciosidades. E a segunda frase é: a alma é colorida. Hoje, sozinho aqui em casa, eu concluo que quem colore nossas almas são outras pessoas. São nossas ações de mutualidade e reciprocidade com os amigos, principalmente nos dias de sofrimento. Mas tenho achado curioso que uma das coisas que mais me faz falta agora, quando eu estou em isolamento, é deixar de ouvir meu próprio nome. Sem isso e o afeto do outro em dias assim, corremos o risco de nos descaracterizarmos sem saber e até de perdermos a nossa identidade e senso de pertença. A convivência social é também aquilo que nos define como humanidade porque desafia o nosso egoísmo. O vazio e a solidão podem nos desalmar. Já a convivência social não. Ela floresce a nossa alma. E o legal da convivência são os detalhes, os mínimos. A risada, o olho no olho, a testa franzida, o jeito engraçado de falar e até de arrumar o cabelo. Reflito que é isso também o que a Bíblia quer nos ensinar quando nos apresenta o significado da Páscoa cristã. Pois os evangelhos nos narram um cenário de dias sombrios de solidão e cólera, assim como nos livros do Gabo, mas também igualmente os vividos por nós hoje. Veja a semelhança. O personagem principal está isolado e inseguro em relação ao seu futuro. Seus amigos estão descrentes e confusos. Sobre ele existe uma liderança política cínica e omissa. Já a religião não consegue ajudar e busca apenas seus próprios interesses. Também tem um povo, dividido entre apoiadores dos valores que preservam a vida humana e uma parcela considerável de inimigos que vociferam em favor do ódio. Sem esquecer de uma lógica de meritocracia, pragmatismo e interesse financeiro ególatra, muito permeado por uma mentalidade de dívida,
e não de dádiva. A Páscoa cristã nasce deste contexto, mas transcende essa crise circunstancial. Por isso fazemos dela um memorial, porque podemos ter na nossa fé o alimento da alegria e da esperança de que a pedra que nos tenta isolar nos túmulos será removida. Que boas notícias de solidariedade e intervenção divina logo virão. Que mesmo com medo devemos ter uma postura firme, de coragem e palavras animadoras. Que podemos ressignificar esse tempo por meio da fé e da adoração àquele quem doa e preserva a vida. E principalmente que durante e depois de tudo isso devemos permanecer zelosos em amar e cuidar uns dos outros. O pensador humanista Levinas reforça ainda mais essa ideia bíblica. Foi ele quem filosofou sobre a responsabilidade incondicional e irrecusável que temos não só pelo outro, mas também por todos os outros, rompendo com o nosso egoísmo narcísico. Seus escritos reforçam a importância da alteridade e empatia, que são valores que podem nos conduzir por meio da educação e da ética a uma vida mais humana, nesse mundo conturbado de insegurança que estamos vivendo. Com a privação social e a necessidade de pensar a educação a partir aqui de casa, vejo que esses valores podem e devem ser promovidos de maneira integral e prática por todos nós e em todos os momentos, principalmente por meio dos meios virtuais. Meios, não relacionamentos. Até porque para mim é incongruente a expressão relacionamento virtual. Relacionamentos e amizades são verdadeiras, principalmente porque são reais. No virtual acontece a extensão das emoções e motivações reais. Nele, nesses dias enclausurados, já dei muita risada com os amigos. Já oramos, já choramos e até comemoramos aniversário à distância pelo celular. É nessa lógica que, como cristão, eu pauto meu relacionamento de fé com Cristo. Amo o eterno na virtualidade da fé, porque ele me amou primeiro no real, por meio da vida, obra e ressurreição de Jesus. Ou seja, a Páscoa cristã é o epítome da fé. E você me pergunta, e como será a Páscoa? Será com os mesmos valores de sempre, mas na ambiência virtual e sem contato físico, pois a esperança já venceu a morte na cruz. E o amor continuará lançando fora todo o nosso medo e estendendo seus braços de acolhida e enxugando toda a lágrima dos nossos olhos. O testemunho do ressurreto continuará fortalecendo a nossa fé. E o conforto espiritual seguirá alimentando nossa saúde emocional. Poderemos, apesar do isolamento social, olhar de maneira sensível para o lado e de fato enxergar que nossa vida não parou, porque o sol não parou, que a dança também não pode parar porque a música continua tocando, que a imaginação e a criatividade ainda estão vivas dentro da gente e que a esperança e a generosidade pulsam. A vida e laços afetivos se movendo no nosso mundo interior. E isso faz de nós pessoas fortes. Creia nisso. Você é forte e podemos ser fortes por conta do encontro com o outro. Também somos fortes por causa da relação afetiva um com o outro. Na história bíblica da Páscoa cristã, que é a nossa história, os acontecimentos evoluem de acordo com as transformações de homens e mulheres, que mesmo sabendo que toda grande mudança resulta em salvação, através de um preço alto que precisa ser pago, que vai desde o isolamento social até a morte de cruz. Mas a esperança desse momento é que lembraremos da nossa humanidade e ressignificaremos a essência das relações e das prioridades. Talvez estivéssemos anestesiados pela rotina, mas agora pode ser diferente. A gente vai saber como é a nossa casa e os cantinhos. Vai regar diariamente as nossas plantas, degustar com tempo da comida ao invés só de engolir. Cumprimentaremos com apreço os nossos vizinhos e escutaremos com os olhos também as pessoas. Mas principalmente não vamos terceirizar a educação e as brincadeiras dos nossos filhos e daremos a oportunidade deles saberem o que é conviver.
ao passo que aprenderemos com ele o quanto de energia, criatividade e tempo é exigido para fazer deles pessoas melhores. A gente existia e talvez tivéssemos esquecido do prazer que é viver e conviver. Então, meu desejo é que nessa Páscoa você permita que Cristo ressuscite em você e em sua família um tempo de esperança, de responsabilidade e de amor durante os seus e os meus metafóricos 100 anos de solidão. Eu te desejo, neste momento, uma feliz e colorida Páscoa.